Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Tava aguardando terminar a rodada depois do clássico entre Flamengo e Vasco para eu poder fazer esse vídeo aqui com mais detalhes para vocês. O Botafogo venceu o Resende pelo placar de 2-0, tem muita coisa para a gente falar aqui. O Vasco acabou vencendo a equipe do Flamengo pelo placar de 1-0 e o Botafogo deixou de depender somente dele para se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. O cenário para a última rodada, eu vou explicar tudo isso nesse vídeo aqui. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Estamos todos os dias por aqui no canal do Medeiros falando sobre Botafogo. Se você acompanha, gosta do nosso trabalho, clica aí em se inscrever. É de graça, você não paga absolutamente nada. Beleza? Bom, vamos lá. O Botafogo venceu, mas não convenceu. Acho que de cara é isso que eu preciso falar aqui. Você provavelmente assistiu o jogo. Se você está me assistindo aqui, você é botafoguense fanático, assim como eu, você viu o jogo. Se você viu o jogo, não adianta eu vir aqui falar que foi uma atuação mágica do Botafogo, foi uma atuação muito boa, uma atuação ótima. Não foi. Não foi. Foi longe de ser uma atuação legal do Botafogo. Principalmente pelo primeiro tempo. O primeiro tempo do Botafogo foi uma coisa desesperadora. Um primeiro tempo sem criatividade, um primeiro tempo onde o Botafogo, se não fosse o Lucas Perry, mais uma vez, iria sair perdendo no primeiro tempo. O Lucas Perry fez um milagre na metade ali mais ou menos do primeiro tempo, e evitou o gol do Resende. E aí no finalzinho, com a equipe já sendo vaiada, o Gabriel Pires foi vaiado hoje, ficou ironizando a torcida no Kleber Andrade, lá em Cariacica. Gabriel Pires perdendo a paciência com a torcida, não pode fazer isso. O jogador profissional não pode se voltar contra o torcedor. O torcedor pagou o ingresso, está no seu direito de criticar, de vaiar, de aplaudir. Ainda mais o torcedor do Botafogo, do Espírito Santo, que não via o time há bastante tempo jogando no seu estado. Então o Gabriel Pires não pode entrar nessa de querer bater boca com a torcida, de querer ironizar a torcida. Quem ele tá achando que é para fazer isso? Ele é torcedor do Botafogo também, mas ele é profissional do Botafogo. Torcedor do Botafogo não ganha um salário astronômico igual ele ganha para estar lá no clube, não. O torcedor só sofre, na maioria das vezes, não ganha nada. Na verdade, gasta dinheiro. Gasta dinheiro com sócio torcedor, gasta dinheiro com ingresso, gasta dinheiro com viagens para acompanhar o time por aí. E ele ainda quer bater boca com o torcedor, quer ficar ironizando o torcedor, mandando vaiar mais. Que história é essa? Quem ele tá achando que é? Uma marra absurda, não jogou absolutamente nada. Não jogou nada, errou tudo que tentou no primeiro tempo. O que ele queria? Que o torcedor aplaudisse ele? No entanto que ele saiu no intervalo, o Lucas Fernandes entrou e no segundo tempo o Lucas Fernandes foi muito melhor do que o Gabriel Pires jogando no meio campo. Muito melhor. O Botafogo fez um segundo tempo bem melhor e muito porque o Gabriel Pires saiu do time e entrou o Lucas Fernandes no meio campo. Conseguiu acertar mais os passes, conseguiu ter mais criatividade no meio. Então, primeiro tempo foi muito abaixo, muito ruim, desesperador. Acabou saindo o gol numa jogada individual em que o Matheus Nascimento fez uma baita de uma jogada, deu de calcanhar para o Carlos Alberto fazer o gol. Então o Botafogo aproveitou a fragilidade da equipe do Resende. O que mais assustou foi isso. A equipe do Resende é vice-lanterna desse Campeonato Carioca, não é à toa. É uma equipe muito frágil, uma equipe muito abaixo tecnicamente. E o Botafogo estava tendo muita dificuldade no primeiro tempo em ganhar da equipe do Resende. Não conseguia criar, errando passes bobos de 5 metros, não fazia uma triangulação. A equipe do Resende que teve 2, 3 ótimas chances de fazer gol no Botafogo. Uma o Lucas Perry pegou, a outra o jogador chutou na rede pelo lado de fora, sendo que tinha um outro atacante na cara do gol para empurrar a bola para a rede. Eles tiveram uma escolha errada, poderia ter dado passe, o cara preferiu chutar e errou o chute. Então assim, desesperador foi o primeiro tempo.
No segundo tempo, como eu disse aqui, o Botafogo foi para o intervalo com o gol do Carlos Alberto, então o Botafogo voltou um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, e logo no início do segundo tempo, o Matheus Nascimento conseguiu acertar um belo chute da meia-lua, fazendo 2-0, né? Um presente de aniversário para o Matheus Nascimento, que no dia 3 de março agora fez 19 anos, ele que não fazia gol, quase um ano não fazia, e voltou a balançar as redes pelo Botafogo, né? Que o Matheus Nascimento consiga ganhar confiança agora com esse gol marcado, tirou esse peso de estar muito tempo sem fazer gol. E assim, cara, é só isso mesmo que eu desejo ao Matheus Nascimento, que ele volte a jogar bem, que ele ganhe confiança. Eu acho que ele não pode ter o peso hoje ainda, com 19 anos, de ser o titular do ataque do Botafogo. O Tiquinho Soares vai ter julgamento amanhã, a gente vai saber qual vai ser a pena, a suspensão que o Tiquinho vai tomar por ter dado uma cabeçada no nariz do juiz. E o Botafogo tem que se reforçar. Não adianta, não tem para onde correr. O Botafogo precisa de reforços para as pontas. Eu estou falando isso aqui quase todos os vídeos, mas eu não vou cansar de falar enquanto não trouxer reforços. E se não trouxer, até abril agora, que fecha a janela, eu vou reclamar o ano inteiro. Vamos reclamar o ano inteiro. Tem que trazer reforços. 2 pontas, um ponta esquerda, um ponta direita, um centroavante. Tem que reforçar. E mais um meio campo, se possível. Tem que reforçar. Mas apesar do time precisar de reforços, mais uma vez vou repetir, esse time, mesmo com o elenco que tem, mesmo com esse time titular, era para estar desempenhando mais do que desempenha hoje, performando mais do que performa hoje. Para ganhar do Resende e ganhar com tranquilidade, o Botafogo não precisava de mais reforços. O que tem hoje já era mais do que suficiente. E o primeiro tempo assustou. Para ganhar do Sergipe, não precisava de mais reforços. O que tem hoje já dava. E aí eu acho que muitas das vezes o coletivo do Botafogo atrapalha o individual. O jogador que já está nervoso, o jogador que está sem confiança, por conta de um coletivo muito ruim, ele acaba jogando pior ainda, jogando mal demais. E o Botafogo hoje, na parte coletiva, é um time sem criação, um time que vive de cruzamentos na área, um time que não tem triangulações, é um time que tem dificuldades de furar retrancas de times de menor investimento, é um time que não consegue se impor quando pega times de maiores investimentos, geralmente entrega a bola para o adversário. Foi assim contra o Fluminense, foi assim contra o Vasco, foi assim contra o Flamengo. Entrega a bola para o adversário. Então o Botafogo não consegue se impor contra os grandes. E contra os pequenos tem dificuldade de criar, porque os pequenos estão retrancados e o Botafogo não tem criatividade, não tem jogada, nem por dentro, nem pelas pontas. Então o que faz o Luiz Castro dentro desse trabalho, dentro dessa equipe? Eu vou repetir mais uma vez, o Luiz Castro e sua comissão técnica é uma das mais bem pagas do país, junto com o Abel Ferreira. O salário da comissão técnica do Botafogo passa de R$1 milhão por mês. O trabalho realmente é muito abaixo das expectativas. Não sei se o John Textor já se tocou disso, não sei. E o John Textor acabou de excluir hoje o Twitter. Né? Ele deu entrevista para o Globo Esporte falando que não foi por causa da pressão, não foi por causa disso. Deu lá um migué, falou lá as razões dele, mas ninguém acredita no que ele falou. Todo mundo sabe que é porque ele está sendo muito cobrado. Dia e noite ele está sendo cobrado pela torcida do Botafogo no Twitter, que está indo lá na DM dele, mandar mensagem para ele, xingando ele o tempo inteiro. Ninguém atura ser xingado o dia inteiro. Então está muito claro que ele desistiu do Twitter, que ele cancelou o Twitter porque a torcida do Botafogo foi lá cobrar ele. E eu acho que a torcida do Botafogo não está errada. Porque quem criou a expectativa na torcida do Botafogo de mais dinheiro, de reforços, de time competitivo e de um Botafogo way, como ele chamou, foi o próprio John. Então foi ele que criou a expectativa na torcida. E as coisas não estão acontecendo, a torcida vai cobrar.
Não foi a torcida do Botafogo que falou que tem mais dinheiro que o Barcelona. Não foi a torcida do Botafogo que falou que iria trazer um jogador de nome, um jogador de impacto. Não foi a torcida do Botafogo que falou que está querendo montar um estilo Botafogo de jogar. Esse é o estilo Botafogo de jogar que está jogando hoje? Esse é o estilo Botafogo Way? É isso aí que a gente está vendo em campo? Então, não foi a torcida do Botafogo que criou expectativa. Foi ele, com as entrevistas dele, desde o ano passado, seja para o Globo Esporte, seja em live. Foi ele que aumentou a expectativa da torcida do Botafogo, com as palavras dele. E agora ele parece que não está aguentando a pressão, não está aguentando as reclamações do torcedor do Botafogo, que eu vou repetir, acho que está com razão em cobrar. Então assim, a situação não está nada legal. Se ele está achando que o Luiz Castro está fazendo um bom trabalho, sinceramente, o torcedor do Botafogo vai se estressar muito ainda. Se ele ainda acha que o Luiz Castro está realmente satisfatório o trabalho dele, se preparem, porque realmente coisas piores estão por vir por aí, né? Porque realmente eu acho que esse time do Botafogo hoje necessita de reforços, já falei aqui, mas o que temos hoje não é um time ruim. Eu não acho o time do Botafogo hoje ruim, eu sempre vou falar isso. Eu acho que falta um trabalho de um treinador, um trabalho coletivo, um trabalho de organização tática, um trabalho de jogadas, um trabalho de um treinador realmente que consiga encaixar o time do Botafogo. Esse time hoje já era para estar jogando melhor do que está jogando. O Volta Redonda tem um time melhor que o Botafogo? Rogério Corrêa conseguiu fazer um bom trabalho lá. Não estou pedindo o Rogério Corrêa no Botafogo, não. Mas o treinador do Volta Redonda lá tem estrelas no time? Ou não? Tem jogadores com um orçamento muito baixo e conseguiu encaixar o time, uma forma de jogar, e está dando certo. O Luiz Castro não conseguiu até hoje, um ano de trabalho, encaixar uma forma do Botafogo jogar. E quando o Botafogo no coletivo não vai bem, o individual também não vai. E eu acho que falta muito para o Botafogo melhorar. Para o Botafogo melhorar, para o Botafogo ficar ruim, falta muito. Hoje está péssimo, péssimo. O time não consegue se impor contra o Sergipe, o time não consegue jogar bem contra o Resende, o time não consegue jogar bem contra o time alternativo do Flamengo. E aí hoje a gente vê o Vasco ganhando o time titular do Flamengo, o Vasco que está se montando agora, o Vasco começou o trabalho da SAF agora, consegue ganhar o time titular do Flamengo. O Botafogo não consegue ganhar o time alternativo do Flamengo. Se o John acha que as coisas estão certas, a gente ainda vai se estressar muito. O torcedor, em sua maioria, pelo menos eu tenho certeza que 9 entre 10 torcedores do Botafogo têm a mesma opinião. O trabalho do Luiz Castro não é satisfatório, o trabalho do Luiz Castro deixa muito a desejar e ele ainda recebe um dos maiores salários do país em relação a pagamento da sua comissão técnica. Só perde para o Abel Ferreira. Então, tem que ser cobrado também pelo que ele ganha, pelo desempenho e pelo que ele ganha. Então, vamos continuar na cobrança. O Botafogo não depende mais dele para ir para as semifinais do Campeonato Carioca. Tem que vencer a Portuguesa e torcer contra o Vasco ou Volta Redonda na última rodada. Se os dois ganharem, o Botafogo está fora da semifinal do Carioca. Mais um vexame, uma vergonha, se isso acontecer. Um abraço e até a próxima.